pregador desta noite, pastor Juan, que estará entregando a mensagem de Deus aos nossos corações. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade em estar nessa noite aqui na nossa casa, nossa igreja, ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer a vida do pastor Paulo, meu pastor, nosso pastor, pela confiança. Também o pastor Eduardo, o pastor Jair, toda a nossa diretoria. Deus continue abençoando. Capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Se possível, mantendo a Bíblia aberta, nós vamos ler ainda alguns textos. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, em alguns minutos eu estarei expondo, é uma palavra muito conhecida, creio que por todos aqui. Poucas pessoas no Antigo Testamento foram tão importantes como foi Elias. Você conhece a história de Elias, provavelmente, um personagem enigmático, uma figura muito importante na tradição de Israel, tão importante que nós temos citações no Novo Testamento, fazendo referência a esse grande homem, porque o seu ministério foi um ministério profético muito relevante em Israel. O contexto que Elias está inserido ali, pregando, exercendo o seu ministério, é o reino do norte. Você sabe todo o contexto ali. Um reino que durou 209 anos, e um reino que caiu em 722, com a conquista da Síria, e passou 19 reis. E dentro desses 19 reis, o pior foi onde nós lemos aqui agora, este contexto. O pior rei foi Acabe, filho de Onri, que até então era o pior rei. Após ele governar, assumir o poder, ele casa com uma mulher que é pior do que ele ainda, que você conhece também, Jezabel, uma feiticeira, uma sacerdotisa, que cultuava a Baal, e debaixo do fio da espada, levou homens e mulheres a adorar as divindades Baalins, adorar Zera, adorar Marduk, adorar Baal e outros deuses. Neste contexto que nós lemos, foi um contexto de uma apostasia espiritual muito grande, onde os homens e mulheres, o povo de Deus, a nação que o Senhor escolheu e separou como menina dos teus olhos, se apostataram de Deus, se afastaram do eterno e começaram a fazer alianças com outras divindades. Houve uma crise espiritual, houve uma crise política, houve uma crise moral. Os homens e mulheres agora estão entregues ao seu próprio prazer, porque o culto de Baal tem tudo que você imagina de ruim. Então, lá você pode adulterar, lá você pode fornicar, lá você pode fazer tudo, porque é um culto pagão. Não tem regra, não tem moralidade, não tem lei. Você pode fazer o que você bem quiser lá, naquele contexto. Muitos abraçaram essa ideia, muitos abraçaram essa teologia e começaram a adorar esses deuses, essa divindade, e houve justamente uma crise, como eu já falei. Mas no meio desta crise moral, no meio dessa crise espiritual, Deus levanta um homem, e o seu nome é Elias. De onde ele vem? Ele é da região ali dos moradores de Gileade, um tisbita, que se apresenta no meio do mapa, no meio da história, do nada ele surge, aos nossos olhos, obviamente, e ele se manifesta já olhando para o povo e dizendo: a partir de agora,
não choverá mais sobre Israel. Não cairá mais chuva sobre esta nação. E é um confronto direto às divindades, principalmente adorado e ovacionado por Jezabel, Baal, por exemplo, que era considerado a divindade da tempestade, da chuva, da prosperidade, da colheita. Surge este homem do meio do nada e diz: a partir de agora não terá mais chuva. E eu quero ver quem é este Deus, Baal, para se levantar e se manifestar contra um homem de Deus. Ele se levanta, diz isso, e aí que é fantástico do texto, né? Ele se apresenta, diz, e aí o texto diz: e Deus falou para Elias: sai daí, se esconde em Querite. E em Querite você vai se esconder ali por um tempo, Elias. E o Senhor então leva este homem para este cenário, para esse ambiente onde Elias vai experimentar uma intimidade profunda com Deus. Porque antes de Deus falar através de você, você precisa ter intimidade com Deus. Antes de Deus fazer a obra por meio de nós, Deus fará a obra em nós. Você vai para Querite e a partir de agora você vai ser alimentado conforme o meu querer, o meu determinar. A minha soberania vai cuidar de você. E neste lugar, quando começou a faltar algumas coisas, e Elias esperando vir algumas pessoas importantes, surgindo ali na história, abraçando ele, investindo, patrocinando o ministério de Elias, começa a surgir corvos. Deus envia corvos e começa a trazer comida. Não me pergunte como que funciona isso. Mas vem corvos e começa a trazer comida e soltar na mesa, na cama, no chão, onde Elias estava se alimentando. E era Deus falando: eu estou cuidando de você. Mas olha que interessante, né? Deus revelou ele e ao mesmo tempo disse: esconde-te, Elias. Se revelou e escondeu. E é este o ministério de todo cristão. Entenda algo que, permita-me dizer isso, não existe nada que nasce e cresce do dia para a noite. Na verdade, tem uma única coisa na Bíblia que nasceu e cresceu do dia para a noite. Sabe o que é ou não? Uma aboboreira. Em Jonas capítulo 4 você encontra isso. Do dia para a noite nasceu, cresceu e morreu. Porque tudo que nasce e cresce do dia para a noite morre. Mas quando se tem profundidade, quando se tem raiz, ainda que venha ventos e tempestades. Elias, eu vou te mandar para Querite, porque neste lugar você vai ganhar intimidade e experiência. Ok, Deus o esconde. Após Deus esconder Elias em Querite, Deus fala: acabou aí o material, a água secou. Então agora, Elias, levanta e vai para Sarepta. Fornalha é o significado. Vai para a fornalha. Como assim, Senhor? O Senhor não me revelou para o mundo? O Senhor não revelou meu ministério para a multidão? Pois bem, eu revelei, mas agora eu vou testar você. Vai para Sarepta, onde você vai ser provado. E quando ele chega ali sem um dinheiro no bolso, sem comida e sem onde deitar a sua cabeça, Deus levanta uma mulher, uma viúva, e então começa a cuidar de Elias. É Deus falando assim: eu uso corvo, eu uso uma mulher que não tem marido, eu uso um órfão, mas eu cuido de você, Elias. Escute, não despreze o momento de secreto com Deus. Não despreze o momento que Deus te escondeu em Querite ou te escondeu em Sarepta. Não despreze isso, porque nesses cenários, nestes lugares, você vai experimentar a coisa sobrenatural de Deus, que é a sua provisão nos momentos de crise. Às vezes nós desprezamos esses lugares. E uma coisa que eu aprendo com o profeta Ezequiel: quando eu esqueço de onde eu vim, de onde Deus me tirou, eu me perco no ministério.
Quando eu começo a me esquecer dos lugares que Deus me testou e tratou comigo, eu me perco na jornada. Se você chega para uma pessoa que esqueceu de onde Deus o tirou, provavelmente quando você convidar para cantar, pregar, ele vai falar: mas tem quantos membros? Quanto que a igreja pode me abençoar? O valor, X, esqueceu de onde o Senhor o tirou. Agora, quando você olha para Ezequiel, o profeta, no capítulo 1, que a gente às vezes passa desapercebido, mas no capítulo 1, você vai ver 3 observações. Primeiro, onde Deus o chama. Segundo, quando Deus o chama. E terceiro, como Deus o chama. Ezequiel diz: quando foi? No 30º ano. Onde foi? Na beira do rio Quebar, junto aos exilados. Não foi no meio dos príncipes. Foi no meio dos cativos. E quando eu estava no meio dos exilados, eu vi, capítulo 1, versículo 2 diz, os céus abertos. Eu ouvi a tua palavra e eu senti a tua mão. Versículo 28 do capítulo 1 de Ezequiel diz: então eu caí. E no capítulo 2 Deus diz: então ele me disse: filho do homem, põe-te sobre o teu pé. Senhor, estou tentando me levantar. Ah, esqueci, Ezequiel, não é você que se levanta, ainda há o Espírito que te põe de pé. Alguém crê nisso ou não? Então entrou em mim o Espírito quando falava e me colocou em pé. Se eu sei de onde eu saí, porque todo personagem sabia. Um dia o próprio Paulo disse: eu, rei Agripa, era perseguidor da igreja. Só que, onde foi? No caminho de Damasco. Ele nunca se esqueceu disso. Se você perguntar para Isaías, ele lembra onde e quando foi. Quando foi, Isaías? No ano em que morreu o rei Uzias. Para você não se perder, você precisa lembrar que Deus te tirou no meio dos exilados. É por isso que um dia Deus vem em Ezequiel e fala: Ezequiel, pega o teu esboço, Ezequiel. Hoje tem uma agenda para você. E Ezequiel pergunta: onde vai ser essa agenda, Senhor? E Deus diz: Ezequiel, vai ser em um vale. Não vai ser na sede setorial, não. Não vai ser no templo, sede também não. Onde vai ser a minha agenda? No vale, Ezequiel. Quem vai estar no vale, Senhor? Vai ser empresários? Não, Ezequiel. Vai ser pelo menos ofertante? Não, Ezequiel. Vai ser doutores em teologia? Não, Ezequiel. Então quem estará me ouvindo naquele vale? Ezequiel, é um vale de osso seco. Você topa pregar lá, Ezequiel? Aí Ezequiel diz: Senhor, eu sei de onde, eu sei como, eu sei quando o Senhor me chamou. Então prega, Ezequiel. Nesses lugares secretos, nesses lugares longe da massa e da multidão, Deus vai tratar com Elias. Depois disso, já vou entrar onde nós lemos, e depois desse tempo, o mesmo Deus que esconde, é o Deus que revela e diz: Elias, se apresenta para Acabe. E Elias se apresenta. Ele se apresenta diante de Obadias a princípio, e ele diz: eu quero conversar com o rei, quero conversar com Acabe. E aí chama Acabe. A primeira coisa que o Acabe diz para Elias não é assim, a paz do Senhor. Ele chega e diz: és tu o perturbador de Israel? Porque ele estava tão cego no pecado, ele estava tão inclinado ao mal, que a pregação de Elias, a mensagem do profeta, perturba. E é por isso que João capítulo 17, Jesus diz: o mundo vos odeia, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Eu dei as minhas palavras a vocês. Por isso que o mundo te odeia. E é por isso que em breve Jesus vai tirar a igreja daqui. Ele se apresenta e ele acaba e fala: és tu perturbador? Ele diz: não, eu não estou perturbando ninguém. Você que se esqueceu de Deus, você que é um pecador. E aí ele olha para Acabe e diz: convoque os profetas, chame os seus líderes, os sacerdotes, chama a multidão, porque eu quero propor um desafio aqui. E aí Acabe então convoca os profetas, convoca a multidão, se reúne ao redor de Elias. Então Elias diz, olha, ele tira os olhos de Acabe, olha para o povo e diz: até quando
vocês vão oscilar em dois pensamentos. Se vocês querem servir a Baal, sirvam. Se você quer servir a Deus, então largue Baal. Até quando, Deus, Elias falando para o povo, vocês vão ficar em cima do muro? Toda pessoa que fica em cima do muro, cai uma hora do muro. Lembra do Eutico? Eutico tentou se posicionar na janela, vou colher o que está dentro e vou colher o que está fora. Chegou uma hora que cai, meu irmão. E aí Deus precisa levantar um Paulo para ressuscitar os Euticos. O povo ficou olhando e Elias disse, até quando? Se você quiser acompanhar comigo, está logo no versículo de número 19, ele convoca o povo, e no versículo 21 ele se dirige ao povo e diz, até quando vocês vão oscilar por um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. Olha a continuação do versículo, porém, o povo não respondeu. Por que isso? O povo estava apático espiritualmente. O povo não tinha mais relacionamento com Deus, e para isso, na concepção deles, a teologia deles que harmonizava o relacionamento com Deus, o relacionamento com Baal, era tranquilo. É mais ou menos assim, na segunda-feira eu vou para o culto a Deus de Israel, mas na terça-feira eu passo no Monte Carmelo e vou cultuar Baal. Na quarta-feira eu participo do culto a Deus, e na quinta-feira eu participo lá, junto com as sacerdotisas de Baal. E Elias, como boca de Deus, como aquele que primeiro sente o golpe de Deus para então transmitir para o povo, ele diz, parem de brincar e ficar em cima do muro, escolha o lado que vocês querem servir. E o povo não respondeu, então ele olhou para os profetas de Acabe, ele olhou para os profetas de Baal e disse, eu quero propor um desafio, pegue os novilhos e subamos ao Monte Carmelo, e lá vocês vão clamar aos seus deuses, ao seu Deus, e eu clamarei ao meu Deus. No Monte Carmelo, que era considerado a casa de Baal, era mais ou menos assim, vamos jogar na sua casa. Vou desafiar você lá no lugar que você entende que Baal habita. Vou desafiar vocês a fazerem isso. Vocês pegam um novilho e vamos subir. Se você continuar o texto, olha o que ele diz. Versículo 19, a convocação. Versículo 20, 21, ele se dirige ao povo. E aí nos versículos posteriores ele começa a falar para o povo assim, para os profetas, pega um novilho, eu vou pegar um outro novilho e nós vamos subir para o monte. Só que tem um detalhe. Qual detalhe que é importante? Versículo 22. Deem-se, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros. Dividiam em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não coloque fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Versículo posterior. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, boa é esta palavra. Em outras palavras, Deus chegou para Elias e falou, vai desafiar os profetas, porque eu serei contigo. E ele agendou esse desafio, só que esta fala de Elias é fundamental. Ele olha para o povo e diz, suba com o novilho, sacrifica ao seu Deus, mas ninguém tem um direito de acender o fogo. Porque o Deus verdadeiro é aquele que responde o culto com fogo. Por que isso? Porque o profeta de Baal tinha um costume, né? Eles cultuavam, os profetas de Baal, adoravam a divindade, adoravam. No fim do culto, como não tinha presença, não tinha poder, até porque não tinha nenhum outro Deus, no fim do culto, para não ficar em minhas palavras, eu acendi o fogo, jogava no pé do monte, falava, tá vendo? Baal está aqui. Aí Elias diz, ninguém manipule o culto, porque quem acende o fogo ainda é aquele que recebe o culto. Eu fui pregar recentemente em um estado e após a mensagem, veio um irmão e falou para mim assim, Juan, a sua mensagem foi muito boa, mas faltou uma coisa. Eu falei, o quê? Né? Esperando aquela crítica construtiva. Eu disse, o quê? Faltou você lançar fogo na igreja.
Aí eu dei risada, pastor Paulo, e falei para ele, como assim? Como que eu vou jogar fogo na igreja? Ele disse, não, faltou você mandar o povo levantar, fazer, balançar, bater no irmão, fazer isso, agitar o povo para acender fogo no culto. Eu olhei para ele e falei, amigo, eu preguei durante 1 hora. E durante 1 hora eu fiz aquilo que está no meu departamento fazer, que é consertar altar. Mas quem manda fogo na igreja é o dono da igreja. Estamos confundindo as coisas e pensando que o fogo é aceso por homens. E homens não foi chamado para acender fogo. Homens foi chamado para manter o fogo aceso. Quem acende fogo, viu, Nadab e Abiú, não é você. Quem acende o fogo ainda é ele. Fogo aceso por homens é um fogo estranho. Mas quando é fogo de Deus, meu irmão, é natural. É como está sendo aqui este culto. O Emerson cantando e adorando e o fogo pegando. Pastor Eduardo falando e o fogo pegando. Por quê? Porque não foi homens que acenderam o fogo, mas o Deus da Assembleia de Deus tem acendido o fogo e o fogo permanecerá aceso. Eba, shonderevacel. Ninguém acende o fogo. Não manipule o culto. Tudo bem, profeta Gibal? Tudo bem. Ele sobe no Monte Carmelo. Pega um novilho, sacrifica no altar a Baal e começam a adorar, meu irmão. Eles oraram, eles adoraram, eles cantaram, eles começaram a dançar ao redor do altar. Dançaram ao redor do altar e dançaram, e dançaram, e dançaram, e louvando, e glorificando, e eles diziam, Baal, responde-nos, venha sobre nós com seu fogo, envia uma tempestade, trovões, se manifeste. E eles orando e orando, orando, chega por volta da meio-dia, Elias olha e fala assim, grite mais alto. Talvez o seu Deus que mora aí, esteja dormindo. Eles ficam revoltados, meu irmão. Eles começam a se cortar. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, Baal, se o Senhor não quer responder pelo sangue deste novilho, receba o nosso sangue, o sangue dos seus fiéis. Venha, Baal, e começaram a se cortar. Eles começaram a profetizar uns para os outros. Entraram em transe. Sabe o que é isso? É olhinho para trás e tudo. Entraram em transe. Tudo fake. Tudo mentira. Profetizaram aquilo que a carne queria profetizar. É uma adivinhação para lá, adivinhação para cá, e um monte de adivinhação. E existe um monte de crente até hoje que é levado por essas adivinhações. Mas Paulo, quando vê uma mulher, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, diz, sai dela. Eles começaram a profetizar tudo fake, tudo manipulado. Tinha tudo o que tem em um culto a Deus de Israel. Tinha tudo, praticamente tudo. Tinha oração, tinha clamor, tinha grito, tinha dança, tinha tudo que você imagina, tinha sacrifício, só não tinha uma coisa: fogo. Podem imitar lá no mundo, podem querer pegar pandeiro, imitar e fazendo um monte de manobra, pode tentar acender fogo com as suas mãos, mas o Deus que acende fogo ainda está na igreja. Eles tentaram de tudo, não conseguiram, e Elias começa a brincar ainda mais. Chega uma hora que eles desistem, né? E fala assim, não, vamos parar, já deu. Baal fechou o céu, não temos resposta. Aí, aqui entra no texto que eu li. Elias então pega a oportunidade, e a primeira coisa que ele faz é olhar para o povo e falar, todos vocês, se aproxime de mim, e venha ver o que vai acontecer. Eles se aproximaram de Elias, subindo o Monte Carmelo, e então eles visualizaram a mesma coisa que Elias visualizou. E a primeira coisa que Elias viu foi um altar em ruínas. Como que vai ter fogo se o altar está em ruínas? Como que terá resposta se o altar não é prioridade? Elias olha para o altar, está vendo? Olha a situação do altar.
tudo despedaçando. Teia de aranha de um lado. Porque isso é uma representação da espiritualidade do povo. Por que está em ruínas? Porque há muito tempo alguém não sacrifica ali. Por que está despedaçando? Porque ninguém se importa com aquele altar. Por que está quebrado? Porque alguém em algum tempo fez algo que não devia ali e quebrou e manchou o altar. E Elias vem e diz: olhe, se atente para o altar e veja como está. O altar nessa noite não é púlpito. O altar nessa noite é o ponto de encontro com Deus. Na antiga aliança, os profetas, os homens de Deus sacrificavam num altar para ter uma conversa e para prestar um culto a Deus, para ter intimidade com Deus. Hoje nós temos um outro meio de contato. Hoje nós temos Jesus. E Ele diz: eu sou o caminho. Em meu nome pedirão e receberão. O ponto agora não é altar de sacrifício. O ponto agora é o seu relacionamento com Cristo. Não terá fogo enquanto Ele não for a nossa prioridade. Não terá avivamento enquanto nós não nos preocuparmos com as coisas de cima, como Tiago diz. Olha esse texto aqui de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 19. Olha isso daqui, por favor. Versículo de número 10 e 11. Olha o que Deus fala para Moisés. Êxodo 19, 10 e 11. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-os hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. É mais ou menos assim. O povo começa a falar: Moisés, nós também queremos ver. Nós também queremos ouvir. Nós também queremos sentir, Moisés. Vocês querem? Querem, eu vou falar com ele. Senhor, o povo quer te ver, quer te sentir. O que eu falo para o povo? Fale para eles que no terceiro dia eu vou descer no cume do monte. Mas para que eles me ouçam, para que eles contemplem a minha glória, diz para eles santificarem hoje e amanhã. 2 dias de santificação, para cada um lavar as suas roupas, porque o ambiente que você vai acessar é um ambiente puro. Então vocês vão santificar 2 dias, e no terceiro dia você vai descer. Eu vou descer. E aí eu, Juan, não me santifico nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Aí eu venho para o culto e falo: Senhor, me encha até transbordar. Eu quero sair cheio. Se você quer ser cheio de Deus, tenha o altar como prioridade. Se você quer ouvir Deus, olhe para o altar. Elias olhou para o altar, viu que estava em ruínas. Ninguém lembrou de reparar o altar. Mas aquele que se preocupa e tem ele como prioridade, vai até o altar, começa a consertar o altar. E aí eu pergunto para vocês: quem foi que destruiu aquele altar? Eu vou correr para terminar. Quem foi que levantou aquele altar? E quem foi que derrubou aquele altar? Quem foi que sujou aquele altar? Alguém sabe responder isso? Eu não sei. Talvez Elias também não sabia quem era. Mas nós não fomos chamados para avaliar altar. Deus nos chamou para consertar altar. Deus não quer que você fique avaliando vidas que caiu, pessoas que caíram da graça, pessoas que se apostataram da fé. Deus não quer que você avalie. Deus quer que você restaure-os. Como está a intimidade do povo? Como que está o altar e o ponto de contato com Deus? Será que Ele ainda é a nossa prioridade? Será que Ele ainda é aquele que chama a nossa atenção? Ou o mundo? Ou o materialismo?
ou o antropocentrismo roubou essa preocupação da sua alma. Deus me trouxe nesta noite para dizer: vamos restaurar o nosso altar. O texto diz que Elias, então, trouxe 12 pedras, começou a preparar o altar para sacrificar. Pegou algumas vasilhas de água e começou a molhar o altar, ao redor do altar. Algo doido. Está em seca, meu irmão. Para que você vai usar água para descarregar nisso? E outra coisa, como que vai acender aquilo? E Elias então começa a jogar água ao redor do altar, fala para o povo: povo, se aproxime. Então ele dobra o joelho. E olha o que acontece no versículo de número 35. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se na frente do altar e orou. E a oração dele é: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que fiz todas as coisas que você me mandou. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. A oração dele é essa: ele preparou o altar, consertou o altar, dobrou o joelho e disse: Senhor, olhe para nós. Mas o propósito deste altar levantado não é trazer a glória para mim, porque eu vou trazer fogo, não. O propósito desse altar é para que o propósito do fogo é para que o mundo saiba que só há um Deus. Ele conserta o altar, dobra o joelho para orar e ora, e aí o salmista diz: um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor não desprezará. Ele dobra o joelho, ele nem dança, ele nem se corta, ele não faz nada daquilo que os outros fizeram, ele só dobrou o joelho e disse: Senhor, responde-nos para que a glória seja tua. E aí o texto diz: então abriu-se os céus, caiu fogo do céu, queimou o sacrifício que estava no altar e começou a pegar fogo até na água ao redor. Normalmente o homem usa água para apagar o fogo, mas fogo de Deus, até a água queima. Alguém crê aí ou não? Não vai pegar fogo, Elias. Um coração quebrantado, um coração contrito e alguém que ainda se preocupa com o altar, o Senhor não deixará sem resposta. Eita, arabadalas. Ele consertou o altar e o fogo caiu. Ele orou e o fogo desceu. Então todo o povo, está no versículo posterior, quando todo o povo viu isso, caíram de joelho. E todos começaram a dizer: só tu és o Senhor. Só há um Deus. E é o Deus que ainda acende com fogo o altar do sacrifício. A minha mensagem nessa noite é uma mensagem simples, mas que tem um propósito de fazer você refletir. Como têm sido as suas prioridades? Onde você tem acampado os seus olhos? O brilho da eternidade precisa chamar mais a nossa atenção. Porque quando você restaura o altar, o lugar de comunhão com Deus, quando você reconhece que só Ele pode acender aquele altar, quando você reconhece que o propósito do fogo não é para você se gloriar, mas o propósito do fogo é que o nome dEle seja glorificado. Então, esse Deus que é um fogo consumidor, esse Deus que os seus olhos são como chama de fogo,
é o Deus que responde o culto. Alguém lembra, eu termino aqui, alguém lembra de Moisés? Em Êxodo capítulo 3, o texto diz: e o anjo do Senhor entrou na sarça, fez a sarça pegar fogo e não se consumir. Matthew Henry, comentando sobre isso, ele fala algo muito interessante. Ele diz: alguém já parou para pensar o que é a sarça? E qual o propósito da sarça? A sarça, meu irmão, é um arbusto cheio de espinho. Só sabe ferir, só sabe machucar. E Matthew Henry diz: na hora que o anjo do Senhor entrou na sarça e fez aquele arbusto cheio de espinho pegar fogo, era Deus falando para Moisés: Moisés, você só sabe ferir, você só sabe matar, você é um assassino, não é? Mas Moisés, eu sei que nem as aves querem ficar perto de você de tão duro que você é. Mas quando eu entrar em você, eu vou acender um fogo aí dentro. E aquilo que só prestava para ferir será um sinal de Deus para o Egito e para o mundo. Moisés estava ali, a sarça, a cena é essa, tá? Êxodo 3. A sarça pegando fogo aqui, pegando fogo. E as ovelhas de Jetro aqui. E ele olhando para frente. A sarça à sua esquerda, as ovelhas de Jetro, seu sogro, que ele estava pastoreando, à sua direita. E ele ali, sentindo aquilo pegar fogo. Só que o fogo de Deus é assim, meu irmão. Porque o que chama a atenção de Moisés não é o fato da sarça pegar fogo, porque isso é comum no deserto. O que é incomum é a sarça pegar fogo e não se consumir e continuar pegando fogo. Porque o fogo de Deus é assim: quando acende, não apaga na segunda. Quando queima, continua aceso. Se acender neste culto, este altar, meu irmão, vai ficar até a vinda de Cristo pegando fogo. E ele começou a sentir aquilo pegar fogo e não se consumir. Chega uma hora, e por que eu digo isso? Porque ele mesmo diz: vou me virar. O texto diz: e falou consigo mesmo. Alguém já falou consigo mesmo? Ele falou consigo mesmo assim: vou me virar para ver que mistério que é esse. Até então não tinha voz, só algo pegando fogo. Até então não tinha chamada, só algo pegando fogo. Mas quando ele diz: eu vou me virar para ver, ele faz assim, ó, se vira. E o texto diz: e Deus, que estava dentro da sarça, chamou Moisés e disse: Moisés, tire a sandália dos teus pés. Mas já parou para analisar esse texto? Só tem voz, só tem chamada, só tem invocação quando eu me viro para Ele. Só tem voz de Deus quando Ele for a minha prioridade. Enquanto Deus não for a sua prioridade, você não vai experimentar o melhor de Deus. Mas que a partir desta noite, você volte a olhar para o altar. Você fala: Senhor, eu não sei como está o mundo, só sei que o altar que o Senhor me mandou fazer está de pé. E não deixe nada e ninguém derrubar esse altar, porque vão tentar, vão falar é fogo estranho, vão dizer não é fogo de Deus. Mas quem levantou o altar, quem consagrou o altar e quem teve Deus como a sua prioridade, vai viver coisas grandes. Quantos acreditam nisso? Deus abençoe. Um altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido.
poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Quantos foram libertos pela cruz? Levante as suas mãos. Aleluia. Glória a Deus.